Que privilégio que o Espírito Santo me dá nessa noite, de poder de alguma forma tocar o coração de famílias, tocar o coração da igreja do Senhor, espalhada em tantos lugares. Eu sei que o Senhor vai falar ao seu coração. Você crê, querido? Então comece a criar uma expectativa na sua alma, porque Ele está aqui, Ele está aí, e Ele vai colocar no teu coração e no meu coração tudo que Ele já determinou para nós. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 9. Atos capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 9. Palavra de Deus. A linda e preciosa palavra de Deus. Ela vai nos ensinar mais uma noite. Você encontrou, aleluia. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Oh Deus, como a tua palavra é linda, como a tua palavra é eficaz. Eu sei que essa palavra se cumprirá outra vez em nossos dias. Nós estamos declarando em fé que esta noite é mais uma noite de Pentecoste para o Brasil, para as nações, para a nossa cidade, para a nossa família, em o nome de Jesus. Você crê? Amém. Eu quero começar dando um testemunho. O primeiro testemunho, eu comecei a conversar com Deus durante esses dias e dizer para Ele: Senhor, eu quero viver Pentecostes. E Pentecostes é viver salvação, é viver resgate, é viver vendo as pessoas confessando Jesus em grande número. Então eu disse: Senhor, me faz ver pessoas te confessando outra vez. É esse o meu anseio. Porque Pentecostes não é um dia apenas para receber, mas também para distribuir. Os discípulos receberam do Espírito e eles distribuíram para todos que estavam espalhados e que foram aproximados por causa do Espírito Santo. E eu então orava a Deus: Senhor, me dá almas. Eu quero almas. É tão difícil estar aqui, vocês aí tão longe, e eu não poder sentir, eu não poder ver que vocês estão confessando Jesus. É tão complicado. Mas o Espírito Santo começou o dia me alegrando. 9h da manhã. E eu estava conversando com o Papai do Céu. E o telefone começou a tocar, e eu disse: Papai do Céu, eu preciso atender. Eu não costumo atender nessa hora. Mas quando eu atendi o telefone, a pessoa chorava muito do outro lado, e eu não tinha o número dessa pessoa salvo, eu não sabia quem era. Eu só ouvi que era a voz de mulher, e eu disse: filha, o que foi? Quem é? O que está acontecendo? E ela começou a falar, poucas palavras. E eu já disse para ela: peraí, filha, calma, deixa eu falar. Deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Você precisa do Espírito Santo. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa se render a Ele. Esse dia foi marcado para você viver um Pentecostes. Eu quero dizer para você que a sua angústia vai passar, o tempo de tristeza vai passar, a morte vai ser repreendida na sua história. O Espírito Santo está me dizendo que você sentiu vontade de tirar a própria vida hoje. Não mais vai acontecer. É Pentecoste para você hoje. Confesse Jesus comigo. Você quer fazer isso? E ela disse: eu quero, eu preciso. Sabe, essa pessoa não me conhecia, pegou um telefone com alguém
e me ligou desesperada. Eu quero dizer para você, igreja, que muitos vão correr, muitos vão à sua direção. E sabe o que eles precisarão ouvir? Eles precisarão ouvir uma palavra de esperança do Espírito Santo para eles. Eu disse para ela: filha, o Espírito Santo está selando você agora. Você não vai mais se sentir sozinha na solidão. E quando eu terminei de orar, eu perguntei para ela: filha, confere aquilo que Deus me disse. Ela disse: sim, pastora, eu pensei em tirar minha vida hoje. E eu disse para ela: não fale, porque eu sabia o que o Espírito Santo queria ministrar através de mim. Será que você sabe o que é que o Espírito Santo quer ministrar por meio da sua boca? Nós ficamos tão tímidos, tão amedrontados diante de situações. E uma só coisa nos é necessária: ousadia e poder do Espírito Santo sobre nós. Há uma geração inteira clamando e pedindo, com grande expectativa, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a manifestação daqueles que precisam viver um novo tempo. Eu declaro sobre o Brasil e sobre a nossa cidade, sobre cada filho que está ouvindo essa palavra: o poder do alto te envolverá outra vez. O poder do Espírito invadirá o seu coração. E você não vai ter mais dúvida. Você não vai ter mais medo. Você simplesmente vai dizer: eis-me aqui, Espírito Santo, me usa. Você não vai ter dúvidas que é Ele, porque há um fogo queimando dentro de você e de mim. E Ele vai nos impulsionar para falar, para dizer e para dar a resposta que essa geração precisa. Repita comigo, diga: Pentecostes não é dia de apenas receber. Diga: Pentecostes é dia de distribuir. Eu posso ouvir um amém? Você está entendendo, querido? Amém? Olha, o Espírito veio sobre aqueles que estavam reunidos. Mas depois que o Espírito invadiu a vida deles, eles começaram a deixar o som do vento impetuoso que invadiu a alma deles começar a invadir a alma de outros. E outros começaram a ouvir. Outros começaram a ser atraídos, começaram a ser chamados. Por quem, queridos? Quem foi que chamou a multidão para aquele lugar? Você pode responder comigo, diga: o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai chamar seu esposo. É o Espírito Santo que vai chamar seus filhos. É o Espírito Santo que vai chamar a muitos. E eles vão te procurar. E o que vai estar faltando é que você abra sua boca e pergunte: você quer o Espírito Santo? Você quer recebê-lo? Você quer ser cheio dele? Você quer confessá-lo como Senhor e Salvador? Onde estão cheios do Espírito Santo? Que tem ousadia para fazer o apelo de manhã, de tarde, de noite, no escuro, na multidão ou na solidão. Esse é o tempo em que o Espírito Santo quer te usar. Por telefone, por redes sociais, presencialmente, não importa qual seja a maneira, Ele quer e Ele vai me usar e te usar. Oh, aleluia! Aleluia! Eu quero compartilhar algumas coisas com você. Ei, Deus, me ajuda a completar. Primeira parte dessa mensagem. Antes de continuar, eu quero que você compreenda Pentecostes. O meu propósito é fazer você entender o poder que foi liberado. Você precisa entender. E à tarde eu recebi uma nova ligação. Era uma irmã dessa igreja, chorando de novo. Eu disse: Espírito Santo, o que está acontecendo? O que é isso? E eu só ouvi assim: é a resposta. Aleluia! É a resposta do que você pediu.
E ela então começou a falar muito emocionada e dizer: pastora, eu jejuei esses 50 dias. Eu ofertei. Eu dizimei fielmente na casa do Senhor. E eu dizia em cada ato que eu fazia: Senhor, essa oferta, esse dízimo tem um nome: fidelidade. E eu colocava o nome dos meus filhos. Eu colocava o nome da minha casa. E ela disse: hoje, o meu filho mais novo, que nunca disse isso, me procurou de manhã cedo, enquanto nós conversávamos sobre Jesus na sala, e disse assim para mim: mãe, eu quero me batizar, eu quero ser de Jesus. Quando tudo isso passar, me leve para a igreja, porque eu quero ser batizado nas águas, eu quero ser dele. E ela começou a chorar e dizer: obrigada, Espírito Santo, mais um te pertence. E não demorou muito, o telefone dela tocou, e ela começou a me contar: pastora, eu tenho um filho que era homossexual. Ele mora longe de mim. Há muito tempo, ele estava vivendo uma vida desagradável a Deus. E ele me ligou, pastora, dizendo que queria Jesus, que queria ser batizado, que queria confessar o Senhor. Ah, mãe, eu quero ir para aí, eu quero me batizar nessa igreja da senhora. Eu quero viver uma nova vida. Você crê no agir do Espírito Santo? Isso é Pentecostes! Aleluia! Ah, Pentecostes vai acontecer na sua casa, vai acontecer no meio da sua família. E eu poderia não ter recebido nenhuma dessas ligações, mas o Espírito Santo fez questão de testificar a minha alma que Pentecostes continua acontecendo. Alguns não entendem e dizem: Pentecostes já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. A promessa já foi liberada. Nós já temos o Espírito Santo. Eu quero falar muito mais do que ter o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o Espírito Santo te ter. Eu quero falar sobre o Espírito Santo governar a sua vida. Eu quero falar sobre uma vida dominada pelo Espírito Santo. É diferente de ser selado e marcado. É você ser totalmente dominado pelo Espírito Santo. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. Foi isso que aconteceu naquele dia. Então eu quero te fazer entender isso. A segunda parte, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero fazer você entender o que fazer para viver Pentecostes, ou o que fazer para intensificar Pentecostes em você. Se você não viveu, você vai entender o que fazer para viver. E se você já viveu, você vai entender o que fazer para intensificar isso, dia após dia. E a terceira parte da nossa mensagem, eu quero falar sobre o que acontece no Pentecostes. Vamos então para a primeira parte. Quero que você entenda. Em Pentecostes é liberado poder. Diga comigo, poder. A palavra original é dínamos. É dinamite. Naquele dia, os céus liberou um poder que iria dinamitar. É isso a palavra? Dinamitar a terra. Como assim? A dinamite destrói. A dinamite é utilizada normalmente para jogar montanhas para o ar, destruir pedreiras, lugares difíceis, onde homens não conseguem chegar. A dinamite é colocada e o caminho é aplanado. O Espírito Santo é essa dinamite que vem destruindo as fortalezas, despedaçando as resistências, quebrando as durezas e invadindo com a palavra viva de salvação nos corações. Esse poder está à disposição da igreja do Senhor, a sua e a minha disposição. Há uma dinamite de Deus liberada sobre as nossas vidas. Nós veremos que o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as fortalezas do diabo. Diga comigo, assim como Jesus veio para destruir fortalezas, diga o Espírito Santo, a
através de mim, vai destruir as fortalezas do inferno em nome de Jesus. Nenhuma resistência vai ficar diante de você. Nada te deterá. Nada. Poder para ser forte. Poder para nos sentirmos capacitados. Eu não vi nenhum discípulo no Pentecostes dizendo: eu não estou pronto para pregar. E o que é isso? Que tanta gente, uma multidão começou a chegar. Mas eu não estou pronto, eu não sei se eu vou conseguir. Não, a covardia vai ser banida de entre nós. Porque Pentecostes acaba com timidez. Pentecostes traz ousadia, força, capacitação do alto sobre os indoutos, sobre aqueles que não têm formação nenhuma, sobre aqueles que não se sentem capazes, mas que através do Espírito alcança multidões. Oh, aleluia, aleluia. Poder para pregar para uma multidão, quando não conseguíamos pregar para uma menina. Foi isso que aconteceu com Pedro. Diante de uma empregada, ele ficou amedrontado, ele ficou aterrorizado e pensou: vou me pegar, vou me prender também. E não conseguiu. Mas depois do Pentecostes, esse mesmo Pedro se levanta, começa a defender a igreja, começa a defender aqueles que estão ao seu redor. Não apenas anunciar o evangelho, mas uma coragem tomou conta do interior de Pedro. Essa coragem está disponível para você e para mim. Toda covardia seja dissipada, porque Pentecostes chegou. Hey! Não há mais covardes no meio de Pentecostes. Não existem mais tímidos e amedrontados quando o Pentecostes acontece. Será que aconteceu um Pentecostes aí? Será que aconteceu um Pentecostes aí, querido? Poder para enfrentar os dias maus. Foi esse poder liberado. Depois daquele dia, a perseguição veio sobre a igreja. Os discípulos que viviam tranquilamente andando com Jesus de um lado para o outro, de repente se veem perseguidos. Fariseus, saduceus, publicanos procuravam a todo tempo pegá-los, aprisioná-los. Você acha que depois do Pentecoste as facilidades vieram? Não, as batalhas se intensificaram, mas o poder também se intensificou, e a igreja viu o poder de Deus livrando e abrindo as cadeias, soltando as algemas, e nós veremos em nossos dias outra vez. Se a luta, se a batalha está se intensificando em nossos dias, eu quero declarar que a vitória também será intensificada. Será no mesmo nível. Está mais difícil pregar o evangelho hoje? Vai ser mais gostoso ainda comemorar a vitória, porque Deus está nesse negócio. Aleluia! É poder para orar e adorar, mesmo na prisão. Como Paulo e Silas, presos, pés e mãos. Não dava para levantar os braços, não dava para fazer um sapatinho de fogo, não dava, estava tudo preso, mas a boca estava solta. Ei, querido, você tem tudo livre, está tudo solto aí. Por que você não é livre para adorar? Por que você fica aprisionado? Por que você não consegue simplesmente se lançar e adorá-lo? Poder, é esse poder que Ele quer liberar sobre você. Você quer? Diga amém. Aleluia. Poder para orar e pedir que o Pai perdoe os seus próprios assassinos à beira da morte. Estevão recebeu esse poder. Você pensa,
Pensa comigo, que capacidade foi essa de Estevão orar pelos seus próprios assassinos? Você não tem capacidade de orar por aquele que falou mal de você? Nós não temos capacidade muitas vezes de orar por aquele que nos olhou estranho? Muitas vezes não oramos por aqueles que não nos elogiam. A gente simplesmente olha com indiferença. Quando o Pentecoste acontece, uma capacidade do céu é liberada sobre nós, para que nós também liberemos perdão, amor sobre inimigos, sobre amigos, sobre pessoas que estão perto, sobre pessoas que estão longe. Nós veremos essa ação em nossos dias também. Aleluia! Poder para curar, libertar, declarar: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Esse poder está disponível, igreja. Nós olhamos tanto para o que não temos, né? Nós olhamos tanto: eu não tenho dinheiro, o tempo está difícil, Senhor, que batalha, tudo está parado, o comércio está parado, Senhor, a economia está paralisada. E agora? Olha, querido, tira os seus olhos do que você não tem e comece a colocar o seu olhar naquilo que Deus já te deu, e Ele já liberou sobre você um poder para enfrentar exatamente esses dias. É dia de cura, é dia de libertação. O Senhor vai nos dar outra vez ousadia para declarar isso. Receba a cura de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Nós vamos orar por cura hoje. Agora, o que fazer para receber esse poder na minha vida? O que fazer para intensificar esse poder que eu já recebi, que já repousa sobre mim? Primeiro, eu quero que você olhe para o texto. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler agora do versículo 9 ao versículo 11. Atos, capítulo 1. Do versículo 9 ao versículo 11. Você encontrou? Vamos lá. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Como viver Pentecostes? Como intensificar Pentecostes? Primeiro, saindo da inércia. Os discípulos estavam lá, irmãos, olhando, e Jesus começou a desaparecer. Olhando, cadê? Ele desapareceu. Ele já está entre as nuvens. O desespero deve ter dado e tomado conta do coração, e eles estão lá olhando. Só que de repente, 2 varões enviados por Deus se posicionam ali e dizem para ele: por que vocês estão aí paralisados, olhando para o alto? Não é mais tempo de ficar assim. É hora de vocês continuarem. É tempo de vocês avançarem. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Queridos, por que você e eu estamos parados? Por quê? Porque a gente acha que não é hora de fazer nada. A gente acha que Jesus já foi. E agora? Irmãos, não
dá para ficar parado, nem mesmo na hora da perda. Eles perderam a companhia do Mestre. Eles perderam o dia a dia com o Mestre. Eles perderam o privilégio de ter Jesus do lado, de caminhar com Jesus todo dia. Eles perderam o privilégio de comer com Ele, o privilégio de estar com Jesus dia e noite, de manhãzinha, de noite, ao entardecer, madrugada dentro. Irmãos, tudo isso se foi. Sabe quando a gente perde algo ou alguém e a gente fica saudoso? Se eu tivesse outra vez. Não é assim que a gente fica? Mas quando o Espírito Santo vem, Ele tira a gente do saudosismo. Ele tira a gente do tempo de olhar para trás. Começa a nos dar um vislumbre do futuro. E é Ele mesmo quem nos dá uma palavra de esperança. Ei, querido, Pentecostes é hora de receber uma palavra. Eu quero te lembrar uma história. Pentecostes tem uma história muito forte. Entre os judeus é chamado Shavuot, ou festa das primícias. Shavuot é semanas, 7 semanas, exatamente 7 semanas. Depois dessas 7 semanas, 50 dias depois da Páscoa, os discípulos então começam a comemorar. E o que era comemorado antes de Jesus, na festa de Pentecostes? Você sabia que Pentecostes já existia? Antes de Jesus? Sim, Pentecostes já existia. Eles comemoravam a entrega da Torá, da palavra, a entrega da lei. Depois de 50 dias, Moisés sobe o monte e fica lá. E Deus lhe entrega os mandamentos, as direções para que o povo pudesse andar. Mas Pentecostes não se resumiu a isso. Jesus sabia dessa significância. Era a festa de receber a palavra. Diga comigo, Pentecostes também é dia de receber a palavra. Você sabia que Pentecostes não acontece se você não receber a palavra no teu coração? A primeira coisa que eles deveriam ter guardado era a ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém. Depois eles ouvem uma segunda ordem. Os anjos dizem para ele: parem de ficar aí, saiam da inércia, tire os seus olhos daí e continua, cumpre a missão, cumpre a ordem do Mestre. Receber a palavra é reconhecer o poder que a palavra tem. A palavra de Deus tem poder. Você crê nisso, amém? Então a receba como verdadeira em teu coração. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês serão selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. É assim que diz a palavra. Você está ouvindo a palavra hoje? Receba. Guarda no teu coração. Se você não receber a palavra, se você não guardar a palavra, como no princípio dessa festa, não haverá manifestação do Espírito. Guardar a palavra é necessário. E você vai entender que é necessário voltar-se para o Deus da palavra. Deixa esse texto aí marcadinho e vamos para Joel. Capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Profeta Joel, capítulo 2. Versículo 12 e versículo 13. O que fazer para viver Pentecostes? O que fazer para intensificar Pentecostes? Saia da inércia, receba a palavra e volte-se para o Deus da palavra. Joel 2, versículo 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração
e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Oh, você pode dizer aleluia? Você precisa se voltar para Ele, se arrepender, lamentar e chorar pelos erros cometidos, pelas falhas cometidas. Quarta coisa que você precisa para viver Pentecostes ou intensificá-lo. Atos, volta para Atos. Capítulo 1. Agora nós vamos ler o versículo 12 a 14. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Você quer viver Pentecostes? Volte-se para o lugar de comunhão. O texto fala que eles voltaram para Jerusalém, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a direção do anjo, mas eles voltam principalmente porque lá em Jerusalém acontecia o lugar de comunhão. Você sabe o que é lugar de comunhão? É lugar de estar reunido com os irmãos. Puxa, pastora, mas e agora? E hoje? Que nós não temos o privilégio de estar junto. Olha, querido, nós voltaremos. Privilégio, você pode dizer aleluia? Então comece a preparar a sua alma. Comece a se preparar para isso. Comece a desejar isso. Crie um anseio que você nunca gerou na alma por estar junto dos seus irmãos. Como é bom e precioso assentar-se junto com os nossos irmãos. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, o texto diz que todos eles, diga comigo, todos eles se reuniam, diga sempre em oração. Quer viver Pentecostes? Você quer intensificar Pentecostes na sua vida? Ore sempre, congregue em oração. Pentecostes não acontece na vida de quem ora de vez em quando. Poder de Deus não é liberado sobre pessoas que não têm compromisso com a igreja, nem com a oração que aqui acontece. O lugar que eles estavam orando não era um lugar qualquer, era um lugar de comunhão. A casa deles foi o lugar de oração naquele dia. Mas hoje nós temos um lugar específico que Jesus disse que seria chamada casa de oração. Você tem amor por esse lugar? Você está com saudade desse lugar? Aleluia! Isso é Pentecostes acontecendo em você. Você está sentindo vontade, desejo de vir para a casa de Deus orar? Isso é Pentecostes, querido. Oh, o texto diz que todos estavam reunidos em oração. As mulheres, inclusive Maria. Eu acho lindo como o texto, o escritor Lucas descreve as mulheres. Sabe por quê? Porque elas nunca foram desprezadas no ministério de Jesus. Eu posso estar diante de pessoas que infelizmente são preconceituosas. E talvez estejam olhando para mim e dizendo: pastora, não reconheço ministério pastoral feminino. Sinto lhe dizer, Pentecostes quebra regras, levanta caídos, valoriza os desprezados da sociedade. Mulheres não tinham lugar, mas com Jesus, uma multidão de mulheres passa a segui-lo e servi-lo com seus bens, com sua vida, com suas posses. Ah, Jesus inclui a todos. Isso é Pentecostes. Você pensa que Jesus segurou o poder e não liberou sobre as mulheres? Engana-se! Jesus liberou o poder do Espírito sobre todos que estavam ali reunidos.
existia um monte de mulheres. Oh! Inclusive a chefe Maria, né, irmãos? Estava lá, comandante. Possivelmente a mulher de garra, de força, que tinha perdido seu filho, mas não tinha perdido a fé nem a esperança. Era alguém que estava firmada em Cristo, não apenas no corpo físico, mas a alma dela estava em Cristo. Você precisa viver Pentecostes. Volte-se para Ele. Olhe para o texto, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Diga comigo, a minha família vai viver Pentecostes. Você se lembra que os irmãos de Jesus não valorizavam? Você se lembra que os irmãos de Jesus não reconheciam? Mas depois de Pentecostes, eles estão reunidos junto com as mulheres, junto com os discípulos, e recebem poder também. A minha família também vai receber, mesmo aqueles que desprezam hoje, mas amanhã eles receberão também. Aleluia! Oh, aleluia! Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar, de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Infelizmente, alguns preferem dizer: eu sou igreja em casa. Você é igreja em casa hoje porque Deus está nos dando esse comando. Mas vai chegar o dia de você continuar sendo igreja em casa e igreja no templo, congregando e adorando em comunhão, em unidade, em sinergia, em soma de fogo, porque é isso que Ele preparou para nós. Congregação. Procuremos, pois, encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 10, 25. Encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Será que vocês duvidam que está perto o dia do Senhor? Está perto, querido. Comece a encorajar as pessoas. Olha, a pandemia vai passar. Vamos todos para a igreja. Vamos todos buscar a face do Senhor. Vamos todos congregar. Vamos todos adorar. Vamos todos buscá-lo em oração. Em nome de Jesus. Joel 2, 28. Eu vou correr, porque eu preciso completar. Segura aí. Joel 2, 28. E depois disso, diga comigo, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Presta atenção, querido. Olha o que o Espírito Santo ministrou à minha alma. Agora à tarde. O texto diz: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Aí alguns dizem, sobre toda a carne. Presta atenção nos detalhes do texto. O texto continua. Você não pode encerrar o texto em uma frase. O texto diz: os seus filhos e filhas. Fala dos filhos daqueles que viveram. Mas o privilégio do Espírito Santo é para filhos. Filhos de Deus. Pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito. Pessoas que tiveram uma experiência de regeneração. Pessoas que provaram do novo nascimento. O Espírito Santo não está disponível para qualquer um que vive de qualquer jeito. Não. O Espírito Santo está disponível para todos que querem nascer de novo. Que querem viver e se tornar filhos e filhas. Aí o texto diz: os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Diga comigo, profetizarão. Existem 3 palavras-chave aí que eu quero ressaltar: profetizar, sonhar e ter visão. Bata no peito e diga assim: eu vou profetizar, eu vou sonhar
e eu vou ter visão. Isso é Pentecostes. Foi essa promessa de Joel, foi essa promessa que se cumpriu em Atos, é essa promessa que nós estamos desfrutando hoje, vivendo agora. O texto diz que os filhos e as filhas profetizarão. Quem aqui é filho? Filho de Deus e filho. Todo mundo é filho. Todo mundo é filho. Você tem dúvida de que você vai receber a capacidade para profetizar? Você tem dúvida de que existe um plano para que você profetize? Não tenha dúvida. A palavra diz que é para filhos e filhas. Todos podem e devem profetizar quando o Pentecostes acontece. É para todos. O Espírito Santo foi enviado para que profetizemos. A profecia edifica, exorta e consola. É por isso que nós devemos profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, vamos lembrar? Versículo 1, depois 3 a 5. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Lembra? Edificar, encorajar e consolar. É a ação da profecia. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Agora eu falo eu, Jane. Não só o apóstolo Paulo. Eu quero que todos vocês falem em línguas. Eu quero que todos vocês falem em línguas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas eu quero ainda outra coisa. Olha, outro desejo dele. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Mas prefiro que vocês profetizem. Isso não anula você falar em língua. Mas é necessário que você queira profetizar. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Eu não quero lhe encorajar a ser alguém egoísta ou alguém que quer crescer e aparecer diante das pessoas e dizerem, eu quero profetizar, porque se profetiza eu sou maior do que quem fala em línguas. Não, não é essa a minha intenção. A minha intenção é que você viva o propósito da profecia. Edificar, exortar e consolar. Bata no peito e diga, eu vou edificar, exortar, eu vou consolar. Existe uma geração inteira esperando por vocês, profetas. Sua família, sua casa, a nação está esperando por vocês. Sonhos. É a terceira palavra importante desse texto. Profetizar, sonhar. Os velhos terão sonhos. Vamos no cantinho aqui. Pense comigo. Como que normalmente são os velhos? Os velhos, eles normalmente não sonham. Eles não têm muita perspectiva de futuro. Eles são até meio pessimistas. Meio ranzinzas. Tadinho dos velhinhos. Perdoe-me por estar falando assim, mas é alguns. Não significa que todos são. Mas muitos velhinhos são assim. Por quê? Porque eles acham que estão no fim da vida e que nesse fim não é mais possível sonhar. Sabe o que o Espírito Santo faz? Quando ele vem, ele restaura os sonhos. Ele novamente restaura a esperança. Pentecostes é para pessoas desesperançadas. É para pessoas que acham que não tem mais esperança no futuro, que não tem mais dias melhores. É para pessoas pessimistas, para pessoas ranzinzas serem transformadas em pessoas sonhadoras. Volte a sonhar, porque Pentecostes está à sua disposição. Só quem vive Pentecostes é um sonhador. Terceira palavra importante. Terão visões. Agora, jovens, chega aí comigo. Jovens normalmente.
eles têm a visão curta. Mas nem todos. Quem sabe muitos aqui têm uma visão alargada já pelo Espírito. Digam amém! Mas normalmente nós jovens, que eu ainda me sinto assim, nós jovens temos a visão um pouquinho curta. Somos um pouco precipitados, apressados. Nós somos pessoas que não costumam ser visionárias, que enxergam as coisas à distância. Mas quando o Espírito Santo vem, quando o Pentecostes acontece, jovens passam a ter visão do alto, visões são alargadas, caminhos são abertos, você enxerga coisa onde ninguém enxerga. Esses dias, a minha filha tem 19 anos, a Illy. Ela veio aqui orar e nesse lugar fica a bandeira de Campo Alegre. E enquanto ela orava e olhava a bandeira, ela chegou em casa empolgada. Mãe, a senhora já viu? A senhora já viu que na bandeira de Campo Alegre tem uma cruz? Mãe! Aí eu disse, já filha. O Espírito Santo já me mostrou aquela cruz. Ele já ministrou algo muito lindo ao meu coração. Ela disse, mãe, é algo muito lindo, muito forte. E ela foi buscar o cântico de Campo Alegre, a música, o hino de Campo Alegre, e ela encontrou uma frase. Qual era a frase, filha? Fala bem alto para eu lembrar. Tira aí para eu ouvir. Qual era a frase sobre os feitos? E em seu solo, feitos poderosos de um Deus. Deus deu graça ao seu povo e deu um campo bonito e atos poderosos. Eu lembro sobre isso, sobre ações. Fala sobre Deus. Pronto. Para ela já foi uau. E eu disse, uau, tem Deus nessa terra. Tem cruz nessa terra. Tem ação de Deus nessa terra. Por que ela viu isso? Porque ela estava orando. Você quer ter visões a respeito da sua terra, a respeito da sua família, a respeito do seu trabalho? Comece a orar e Deus vai abrir os seus olhos para coisas que você nunca viu antes. Isso é Pentecostes. Nossos jovens vão ter visões. O Espírito Santo veio para nós, para abrir os nossos olhos, para que nós não tenhamos mais dificuldade em enxergar as coisas espirituais, para que não sejamos curtos no ver, mas que a nossa visão seja como nos desenhos animados, além do alcance. É só dos velhos que vão lembrar dessa frase, viu? A visão além do alcance. Thundercats, quem é dessa época? Meu Deus, eu não sei se alguém é, mas a visão além do alcance era dada. Eu quero dizer que Pentecostes vai nos dar uma visão além do alcance. Diga amém! Além do que os nossos olhos podem alcançar, o Espírito já viu, o Espírito está vendo, e Ele vai fazer os seus olhos espirituais verem também. Aleluia. Eu quero terminar, irmãos. Segura aí, porque hoje é Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Presta atenção. Nós estamos na terceira parte da nossa mensagem, encerrando já. O que acontece em Pentecostes? Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Aleluia. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda, diga, a casa na qual estavam assentados. Dá uma paradinha aí, querido, presta atenção. Olha o que o Espírito Santo me fez entender. Eles estavam reunidos numa casa. Era só uma casa, assim como a sua casa aí, assim como você está reunido com os seus, nesse lugar de simplicidade, talvez ao redor de uma mesa, talvez num quarto, num sofá.
simplesmente em casa. Era o lugar de reunião que eles tinham naquele dia. Estavam sentados numa atitude simples, orando. Versículo 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Primeiro, eles ouvem o som de vento impetuoso. Depois, eles percebem que a casa toda é cheia por esse vento. E por último, eles são cheios e recebem línguas de fogo. Vamos entender o texto. Olha, querido. Estavam todos reunidos em casa. Mas quando o Espírito Santo vem, eles são obrigados a sair de casa. Você sabe por quê? Porque a casa não comportava mais a ação do Espírito Santo. Aquilo que era apenas de um grupo pequeno, de 2, 3, na verdade ali estavam 120 discípulos reunidos. É o que o texto diz que existia de discípulos. E se dizia que existia 120, e o texto está dizendo que todos estavam reunidos, a casa estava abarrotada, não comportava mais eles. Eles tiveram que sair do lugar simples da casa e passar para o lugar da multidão, o lugar da congregação. Quando Pentecostes vem, a gente deixa de viver uma vidinha isolada e começa a viver uma vida de multidões, de grupo, de amplitude, de crescimento. Isso é Pentecostes. Hoje, Pentecostes vai vir na sua casa, mas você vai sair da sua casa. O tempo de ficar em casa vai acabar. Pentecostes vai invadir o seu lar, e os outros vão começar a ouvir o som, e uma multidão será atraída. Eu não tenho dúvidas de que quando voltarmos a congregar, uma multidão será atraída, porque o Pentecostes já aconteceu aí, na sua casa. Aleluia. Aleluia. Atos 2, versículo 5. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Sabe o que acontece em Pentecostes? Língua nova é distribuída. Uma língua que passa a edificar a multidão. Mas aí você vai dizer para mim, pastor, então não era o dom de línguas, o dom da língua dos anjos, a língua que edifica a mim mesma. Sim, possivelmente não era. Era um dom de falar na língua daqueles que estavam ouvindo. Possivelmente, alguns estavam falando em mistério também. Sabe por quê? E de onde vem essa minha interpretação? É que o texto continua, no versículo 12, diz assim, que essas pessoas que estavam ali ouvindo, na própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? E alguns outros, todavia, zombavam e diziam, estão bêbados, estão bebendo vinho. Pensa comigo, se fosse somente uma língua em que eles estivessem entendendo a pregação na mesma língua deles, eles não chamariam eles de bêbados. Eles chamariam eles de, uau, que homens inteligentes. Eles estão falando a nossa língua. Eram muitas nações reunidas em um só lugar. Agora, você sabe por quê que esses povos de nações do mundo todo estavam em Jerusalém? Porque era Pentecostes. Você lembra que Pentecostes começou a acontecer em Moisés? Lá no Monte Sinai, o recebimento da palavra? Pois é. Agora, eles já sabiam que Pentecostes era uma data de congregar. Era a data de sair da sua casa e ir para Jerusalém.
Sabe por que existia gente de todas as nações em Jerusalém na data de Pentecostes? Porque data de Pentecostes é festa de peregrinação. O que é isso, pastora? É festa onde as pessoas deixam as suas casas, deixam seus lares, deixam suas nações e correm para um só lugar. Era a ordem de Deus. Todos devem ir para Jerusalém. Sabe o que é lindo? Eu estava lendo aqui essa palavra de Atos, onde o apóstolo Paulo dizia: eu quero ir a Pentecostes, eu quero ir a Jerusalém, para Pentecostes. Quando ele foi advertido pelo Espírito por um profeta dizendo: lá você vai ser preso e amarrado, assim como eu estou fazendo com esse cinto, amarrando minhas mãos e os meus pés, você vai ser amarrado assim em Jerusalém. E Paulo disse: não me entristeçam, estou pronto para viver e morrer por Cristo. Eu vou a Jerusalém, é Pentecostes. Paulo ia para Jerusalém porque era a festa de Pentecostes. Era dia de estar em um só lugar. É lindo poder perceber que como igreja nós continuamos cumprindo essa mesma ordem de Jesus, esse mesmo pensamento de congregar. E os que aceitaram a mensagem, versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Não é apenas dia de receber. Foi assim que eu comecei a pregar. E eu quero encerrar dizendo: Pentecostes não é dia de apenas receber, mas é dia de distribuir salvação e Espírito Santo para outras e outras e outras pessoas ao seu redor. Isso é Pentecostes. Vamos adorar o Senhor, queridos. Eu quero te convidar nessa hora a entender pela palavra. 1 Coríntios 12, enquanto o ministério se prepara, ouça a palavra. 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao versículo 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, pelo único Espírito, pelo mesmo Espírito, o poder para operar milagres, a outro profecia, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Você crê que o Espírito Santo quer também distribuir para você? Tudo ainda está disponível. Vamos adorar, queridos? Tudo está disponível. Tudo à sua disposição e à minha disposição. É Pentecostes. Vamos adorar em nome de Jesus.